Zé Barros, dá um Google. Ele diz o seguinte, ó, é um concurso, é um modelo de seleção inovador, segundo o portal do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, e ele reúne em uma única estrutura vagas a diversos órgãos federais. A segunda edição oferta, por exemplo, 3.652 vagas para 32 órgãos, com provas aplicadas em 2 dias. A primeira fase agora em outubro, a segunda em dezembro, em centenas de municípios de todo o país. Então, ele é um concurso que unifica cargos do governo federal, cargos da administração federal, em um único concurso, como disse o Pitoli. Ao invés de você fazer para... São 32 órgãos. Então, ao invés de você fazer concurso para um órgão específico, não. Todo mundo faz o mesmo concurso e com vagas para esses 32 órgãos do governo. Aí vai ranquear, aí Borgo passou e atende o... Borgo tem nota para vaga no Ministério tal. Aí Barros prestou, conseguiu atingir notas para o IBAMA. Dependendo, 32 órgãos da administração pública federal que colocam numa única prova um processo de seleção. E estão dizendo que isso está com um cheiro de fraude, aí, cheiro de confusão, não apurei ainda. Por exemplo, se é que você me entende. Minha intenção seria, um exemplo, ser analista... Da Receita Federal. Da Receita Federal. Isso. Não passei, mas passei, minha classificação dá para entrar no IBAMA. Não. Você colocou na tua inscrição analista para lá da Receita Federal. Não passou, já está fora. Só que qual a questão? Antes era um concurso direto para aquela vaga no IBAMA, um concurso direto para aquela vaga na Receita Federal, e agora é um só. Um só. Então, mas agora você coloca o curso que você quer? A vaga que você quer preencher. Você escolhe onde você quer preencher. Qual vestibular da Unesp? Como se fosse um Enem. Sim. Você vai, todo mundo faz o Enem no mesmo dia, é a mesma coisa. Só que você vai lá escolher a vaga para qual órgão você quer, para qual instituto, e a prova é aplicada no mesmo dia para todo mundo, entendeu? E tem uma informação, Pitoli, eu ia até trazer há algumas semanas e acabou não dando tempo, mas é uma questão que chama atenção. Por exemplo, a matéria da Globo que estou vendo aqui do G1. Ganhar 19 vezes seguidas o mesmo prêmio, o prêmio máximo da Mega Sena, essa é a probabilidade que chamou a atenção e ajudou a Polícia Federal a revelar um esquema de chamada máfia dos concursos. Presta atenção, ó. A comparação foi usada para ilustrar o quão improvável seria a coincidência encontrada nos gabaritos de candidatos suspeitos no concurso nacional unificado do ano passado, que é esse mesmo concurso que a gente está falando. Mesmo com versões diferentes de provas, os candidatos deram respostas idênticas, inclusive com os mesmos erros, o que levantou suspeita de fraude. A análise dos cartões de resposta revelou que não se tratava de uma coincidência estatística, mas de um esquema familiar milionário que, segundo investigadores, operava há mais de uma década, oferecendo inclusive aprovações em concursos públicos como se fossem produtos à venda. O grupo cobrava R$500 mil por vaga e conseguia driblar os sistemas de segurança das bancas organizadoras por meios de dublês, pontos eletrônicos implantados com ajuda médica e acesso antecipado aos gabaritos. Essa é a apuração da Polícia Federal. As investigações começaram após uma denúncia anônima que indicava um núcleo familiar sediado na cidade de Patos, na Paraíba, suspeito de vender gabaritos mediante pagamento. O grupo teria atuado, inclusive, em concursos de grande porte e seus membros já tinham histórico de envolvimento em fraudes anteriores. Essa é uma informação, uma apuração, portanto, da Polícia Federal, foi divulgada no início desse mês, mas o que chama a atenção é o valor, R$500 mil para uma vaga em um concurso como esse. Obrigado, Barros. Para concluir esse assunto, Bogo, antes você disputava uma prova para uma vaga. Quando você olhava para os concorrentes que estavam contigo, você sabia que naquele concurso era um concurso para aquela vaga. Agora não existe mais essa possibilidade de você olhar e falar assim, bom, eu tirei 7,8 e perdi para o Barros que tirou 7,9, um exemplo. Mas Barros, que é a mesma vaga que eu, não sei. Você não consegue saber o que vai preencher, quem é. Você não consegue. É a confusão para a galera vender por R$500 uma vaga. Entendeu? Posso falar um segredo aqui? Baixinho, para ninguém ouvir? Ninguém está ouvindo mesmo. Ó,
É uma forma fácil, assim, de colocar o crime organizado no serviço público, tá? Mas não Exato. conta pra ninguém. Exato. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Ah, facções no governo Obrigado. federal, tá bom? De forma legalizada, mas não fala pra ninguém. Dá uma olhada no último concurso para os Correios. Tá dominado, né? O país tá... Você entendeu? É isso aí. Barros, traz mais informação para a gente, querido. Pitoli, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem até hoje para apresentar o recurso e tentar reduzir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão determinada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A revisão da condenação é considerada remota nos chamados embargos de declaração, que é um tipo de recurso utilizado apenas para apontar omissões, contradições ou trechos poucos claros em decisões judiciais. Pelo regimento do Supremo, o pedido deve ser apresentado em até 5 dias após a publicação do acórdão. O documento foi divulgado na quarta-feira da semana passada e o prazo passou a contar no dia seguinte. Apesar das limitações, a defesa de Bolsonaro deve apresentar a tese de absorção dos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A chance de sucesso, porém, considerada mínima pela imprensa, já que a maioria dos ministros da primeira turma rejeitou essa interpretação. Bolsonaro recebeu 6 anos e 6 meses por abolição violenta e 8 anos e 2 meses por golpe de Estado. Você vai se recordar, apenas o ministro Luiz Fux divergiu ao defender a anulação do processo por entender que o Supremo não tem competência para julgar o caso. Em seu voto, Fux também disse que não seria possível punir Bolsonaro e aliados pela execução de um golpe, uma vez que o crime teria sido apenas tentado. Nas alegações finais, a defesa do ex-presidente argumentou que o crime de golpe de Estado não poderia ser reconhecido, já que a Procuradoria-Geral da República disse que a tentativa não se consumou. Segundo os advogados, não seria cabível enquadrar uma tentativa de crime agravado por violência ou grave ameaça. Embora os embargos de declaração tenham um caráter técnico, eles podem ganhar efeito mais amplo se trouxerem argumentos capazes de alterar o mérito da decisão. Nesse caso, o recurso voltaria à PGR para nova manifestação antes do julgamento. Quero ouvir o advogado Eduardo Borgo. Obrigado, Barros. Dá até sono. Não vai mudar nada. Tecnicamente, existe a possibilidade dos efeitos infringentes, né? O que significa isso aí? De servir como recurso, mudar a sentença ou a decisão do juiz. Tecnicamente existe essa possibilidade, está previsto, em que pode ser muito difícil. Agora, num processo em que o relator é um violador de direitos humanos, em que está contaminado, um processo político, que eles já sabiam da condenação, inclusive antes da instrução criminal, não muda nada, faz parte, tem que seguir, apesar de estarmos vivendo num regime ditatorial, né, numa ditadura, os prazos processuais estão sendo cumpridos, porque aí era acabar, era fechar a porta, né? Pelo menos os prazos estão sendo cumpridos. Agora, a possibilidade de entrar com embargo de declaração, que serve para sanar ali obscuridade, contradição ou omissão, teria que ter um efeitos infringentes. Vamos supor que tirasse esses ministros e colocasse outros ministros isentos. Com certeza teria o efeito infringente alterando a decisão. Mas nesse caso não, é óbvio que não terá. A partir do momento da decisão, né, tem os embargos de declaração, o ministro, né, o relator, eles vão manter a decisão, eles vão receber, mas vão rejeitar os embargos de declaração, onde abre prazo novamente para novos embargos de declaração, correndo o risco de serem multados. Porque quando eles entendem que os embargos de declaração têm efeito meramente protelatório, ou seja, para ganhar tempo, que não é o caso, né, porque tem motivo de sobra para os embargos, mas enfim, nós estamos tratando de uma ditadura, um regime, não é o Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, mas tem essa possibilidade. A partir do momento dos embargos de declaração, cabe a possibilidade de um recurso extraordinário, porque eles não aceitaram os embargos de declaração. Se transitar em julgado, cabe revisão criminal para a segunda turma, aonde o Fux está indo e tem mais Cássio Nunes e André Mendonça. Cabe um efeito cautelar, o que significa isso aí? Para suspender a decisão, o cumprimento
dessa ação penal com a prisão do presidente. Mas como é que é o cronograma disso, Borgo? Primeiro, abriu o prazo para os embargos de declaração. Agora, hoje termina a defesa. Terminou o prazo dos embargos, tem mais o prazo, não tem um prazo específico para o relator para ele julgar esses embargos de declaração. Mas deve ser hoje à noite, por Mas exemplo. provável, como já está pronto, né? Com certeza já está pronta a decisão, sairá em breve, rapidamente. Abre novo prazo de 5 dias para embargo de declaração, onde qualquer um ali dos réus do Núcleo 1 pode entrar, não necessariamente os advogados do presidente. Então saiu hoje o último dia da defesa desse Núcleo 1. Hoje, último dia, embargo de declaração. Aí abre prazo para o juiz, no caso o relator, para ele declarar o voto dele. Aí vai depender de quantos dias o Alexandre de Moraes vai ficar. Mas pode sair hoje, porque já deve estar pronto. Pode sair hoje, não é de se duvidar, né? Sim. Mas, enfim, imagina um recurso, um embargo de declaração da defesa do presidente, quantas páginas não tem, né? Demoraria ali alguns dias para ler e entender e tal, mas não dá para a gente jogar com o óbvio, né? Então, vamos supor que venha mais ali 5 dias, uma semana para sair o resultado dos embargos de declaração. Em tese, em 5 dias depois, teria mais a oportunidade de novos embargos de declaração. Sendo rejeitado novamente, há um recurso que tem os embargos infringentes, tá? Como teve um voto vencido, que é o voto do Fux, em cima desse voto, cabe a possibilidade de um recurso chamado embargos infringentes. Tá? Por que infringentes? Porque é o voto vencido. Esse caso, esse fato, um fato parecido já aconteceu, só que quem analisa se cabe os embargos infringentes ou não é o relator, é o próprio Alexandre de Moraes, que é óbvio que ele vai negar esses embargos infringentes. Nesse ponto, abre mais um recurso, mais uma possibilidade em cima dessa negativa do Alexandre de Moraes nos embargos infringentes. Abre a possibilidade de um agravo regimental para o plenário. Por que eu estou dizendo isso? É óbvio que são recursos, é muito técnico. Lá no final do agravo regimental não aceitou. Aí sim virá o trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso e em tese vai para o cumprimento de pena. Porém, aí abre um novo prazo para a revisão criminal para a segunda turma, com pedido cautelar, pedido a suspensão do cumprimento de pena, enfim. É óbvio que quem entende isso aí é mais quem está na área jurídica, e mesmo assim até a gente tem um pouco de dificuldade, porque são ali normas que não estão diretamente afetadas no Código de Processo Penal ou Civil, mas também no regimento interno dos tribunais, e nós estamos tratando de um fato único, né, análogo. O Dr. Chiquini disse esses dias que no caso de foro por prerrogativa da função, teria que a ação ser iniciada no plenário, né? Se fosse no Supremo, e não numa turma. Porém, fizeram tudo errado, isso aí causa, enfim, resumindo, fizeram aí uma bagunça jurídica em cima disso, porque a intenção era perseguir o presidente Bolsonaro e não fazer justiça. Fato é que existem diversos recursos, não será transitado em julgado tão cedo, e existe a possibilidade da absolvição, da nulidade desse processo, deixando o presidente Bolsonaro elegível. Existe essa possibilidade? Tem gente que fala, mas vocês estão vendendo milagre, vocês estão... Não, a possibilidade técnica, jurídica, existe. Se vai acontecer ou não é outra situação. Agora, nosso papel aqui é passar o que pode acontecer. Agora, para quem não acredita, o Lula estava preso, condenado em diversas instâncias por dezenas de recursos e hoje ele é presidente do Brasil. Ah, mas ele teve apoio de quem? Da CIA, da USAID, do FBI, dos Estados Unidos. A USAID não existe mais e o chicote mudou de mão.